Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal da DBOCM, onde todas as semanas está trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível, quando o assunto é tecnologia, quando o assunto é banco de dados Oracle. E no vídeo de hoje eu quero responder uma dúvida da nossa audiência, que chegou essa semana, tá? Se preciso aprender PHP e Python para ser um DBA, tá? Acho que é uma dúvida muito comum sobre se você precisa saber alguma linguagem de programação para poder ser um DBA, e eu quero realmente trazer exatamente esse tópico aqui para a gente poder mostrar alguns conceitos do que de fato você precisa para se tornar um DBA. Você está gostando aqui dos nossos vídeos, cara? Se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos aqui no canal da DBOCM para poder te ajudar nesse próximo nível profissional. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, né? A gente identificar aí que, cara, o quanto que banco de dados é importante para diversas carreiras na área de tecnologia, né? E não necessariamente você precisa, de fato, saber programar para poder atuar como um DBA. O DBA, o papel dele é administrar o banco de dados Oracle, né? Banco de dados. E o foco dele vai ser o banco de dados, tá? Então, entender que banco de dados é importante para diversas áreas. Você trabalha com BI, cara, você vai ter que extrair os seus dados dentro de um banco de dados. Você trabalha com programação, você vai ter que armazenar os seus dados dentro de um banco de dados. Você trabalha como arquiteto, dentro da sua arquitetura vai ter que ter um banco de dados. Você quer ser um engenheiro de dados, cara, você vai ter que saber banco de dados. Então, de fato, diversas carreiras precisam do banco de dados. Mas cada carreira dessa, ela tem um foco diferente, tá? Então, entender que o DBA em si, ele tem um papel muito importante ali de administração, tá? Que não necessariamente requer atividade de programação, tá? Acho que esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês. Mas, se você pegar a trilha de um DBA tradicional ali e ver as certificações, você vai ver que a certificação do ACP, por exemplo, a prova 082 a 083 do ACP 19, ela não exige nada de programação, tá? Existem certificações separadas ali, que inclui para PLSQL, por exemplo, que você poderia fazer, tá? Mas o que normalmente é cobrado é a linguagem SQL, que é uma linguagem estrutural ali para poder extrair os dados do seu banco de dados, tá? Então, o primeiro passo é, cara, entender que uma trilha de certificação do DBA, cara, ele está muito mais preocupado com a administração do que com a programação. Então, o foco ele é totalmente diferente, tá? E nas certificações, na trilha de banco de dados, cara, você não vai ter programação. Existe uma trilha, de fato, que você pode programar em Java, que você pode programar em PLSQL, que você pode se aprofundar, tá? Então, a primeira coisa é a gente entender essa base das certificações. E até falando um pouco sobre a minha carreira, né, mais de 16 anos, eu tirei o OCM, né, e nunca me especializei em programar nada, cara, nem em PLSQL, para te falar a verdade. Então, assim, não existe essa necessidade, você pode ser muito útil para vários projetos, para várias empresas, tá? Onde você, cara, pode focar, de fato, nos pontos fora a programação, tá? E quando você fala da programação, o que eu considero, né? Que seja um diferencial. É algo a mais que você consegue, de fato, oferecer. Então, se você consegue ter um conhecimento sobre alguma linguagem de programação, ou algumas, cara, como Python, como PHP, cara, sem dúvida, isso vai ser um diferencial. Sem dúvida. Hoje eu falo que é um diferencial para qualquer profissional de tecnologia que tem uma noção ali. Normalmente o cara que trabalha com banco de dados, ele conversa, né, normalmente com profissionais que programam, que utilizam o banco de dados, com desenvolvedores, né? E ele começa a ter algumas noções ali quando ele começa a atingir outros níveis, outros patamares, tá? Algumas atividades, por exemplo, relacionadas à performance, cara, vão exigir muitas vezes uma noção maior sobre programação, entender o que a aplicação está fazendo. Não necessariamente programar diretamente, tá? Mas isso pode ser um diferencial. Pode ser algo que vai te ajudar. Principalmente se você tiver um foco em performance, que hoje eu acredito que seja uma das áreas mais críticas quando se fala de banco de dados, tá? Aplicação, muitas aplicações que não utilizam as boas práticas do banco de dados, e você tendo a visão do banco de dados e tendo uma noção de programação, cara, você vai conseguir fazer fazer um bate-papo e sugerir várias melhorias ali para que os programadores, para que os desenvolvedores, eles consigam implementar isso do lado da aplicação. Tá? Então, você vai conseguir, de fato, ter uma base muito interessante, tá? Então, assim, lembrando que empresas grandes, pessoal, normalmente você tem um time grande de DBAs e que muitas vezes alguns DBAs focados em algumas áreas específicas. Então, por exemplo, você pode ter alguns DBAs, um time de 10, de 20 DBAs, onde eles são focados nessa parte de performance.
E aí, com esses profissionais focados nessa parte de performance, cara, vai ser um grande diferencial, muitas vezes, você saber realmente desenvolver uma package, uma procedure, uma trigger, entender como que funciona, ter uma noção ali sobre algumas linguagens, tá? Então, assim, dependendo da empresa, pode ser uma vaga específica que pode exigir um conhecimento de programação. E tá tudo bem, tá? Mas na trilha de certificação padrão da Oracle não existe essa necessidade, tá? Então, assim, existem empresas maiores, empresas menores, tá? Normalmente, quando você tem empresa menor, você tem um DBA, muitas vezes, às vezes eles cobram para o DBA fazer de tudo ali, né? E muitas vezes ele tem essa questão, ou empresas maiores que o DBA consegue focar na parte de infraestrutura e outros na parte de performance, outros no atendimento de chamada, normalmente os caras mais júniores, com scripts e tudo mais, outros com atividades ali de alta disponibilidade, de migrações, de projetos, tá? Então, dependendo da empresa, cada vez, pessoal, menos a gente está preocupado com o nome do cargo, tá? E preocupado que necessidade que a gente consegue resolver. Qual que é o problema que a gente consegue ajustar? Quais são os resultados que a gente consegue ter através desses conhecimentos, tá? Então, entender que muitas vezes, quando você tem times grandes ali, você vai conseguir se especializar num ponto específico. Tá? Eu passei anos especializado em Exadata. E muitas vezes atividades de RMAN, atividades de outras coisas, eu tinha pouquíssimo contato. Por quê? Eu estava muito mais focado na infraestrutura. E quando eu trabalhei na Oracle, o time que eu estava trabalhando, ele me possibilitava poder conseguir ter esse foco, tá? Então é importante a gente pensar que cada empresa, cara, ela vai conseguir encaixar essas peças. Mas que um conhecimento aí em programação pode contribuir? Pode, inclusive nas tarefas administrativas. Muitas vezes você pode utilizar o seu conhecimento para criar uma package, uma procedure, uma trigger, que vai resolver algum problema específico, que vai te ajudar ali na administração do banco de dados. Uma trigger de logon, cara, que pode fazer alguma ação específica, tá? Então, esses conhecimentos, eles podem agregar muito, tá? Mas não é uma regra, tá? Muitas vezes você pode trabalhar em muitas empresas que não vão te pedir esse conhecimento. A Oracle em si, ela separa bastante isso na trilha de certificações, onde você, de fato, não tem essa necessidade e que você, cara, pode realmente se especializar, mesmo sem ter um conhecimento de programação. Tem pessoas que não têm habilidade, cara, não gostam de entrar muito a fundo na programação. E tá tudo bem, você pode ser reaproveitado, você pode tirar certificações, você pode se destacar, muitas vezes fortalecendo um ponto positivo, um ponto que você gosta, tá? E é legal a gente poder falar nisso porque muitas vezes durante a nossa vida, né, na parte dos estudos ali, colegial, você começa a aprender várias matérias que não tem nada a ver com aquilo que você faz. E muitas vezes o objetivo das escolas é poder manter o aluno na média. Só que manter o aluno na média, eu considero que isso seja muito ruim de verdade. Hoje, muitas vezes, ao invés da pessoa focar no que ele é bom, se ele é bom em exatas, em matemática, ele foca em matemática e as outras, ele não precisa ser tão bom assim. Muitas vezes o requisito é que o cara se torne média. É que ele não consiga investir tanto tempo naquilo que ele gosta, naquilo que ele é bom, e que ele consiga atingir a média. E quando a gente entra no mercado, às vezes a necessidade ela é outra. A gente precisa de pessoas boas, que as pessoas consigam entender as suas características, o que ela gosta, o que ela realmente se identifica, e conseguir ficar muito bom naquilo. E é esse profissional que fica muito bom, cara, que consegue ter um destaque. Então eu vejo profissionais que muitas vezes têm essa noção de programação, essa noção de performance, gosta de estar próximo do time de aplicação, mesmo administrando banco de dados, e consegue focar nisso e se torna um profissional excelente, cara. E consegue ser um dos melhores ali naquilo que ele faz. E consegue ser um cara muito acima da média, ter um destaque muito grande. E que quando chega numa outra atividade, por exemplo, precisa instalar um Exadata virtualizado, o cara não vai saber fazer, e tá tudo bem, não tem problema nenhum. Assim como em muitas atividades, muitas vezes de infraestrutura que eu faço, que eu já fiz, de upgrade de Exadata, de muito mais, de tópicos relacionados a projetos avançados de Exadata, um cara de performance não vai conseguir fazer, e tá tudo bem. Então, assim, o foco, ele é muito importante dentro da área de tecnologia. Eu vejo que cada vez mais, assim, o mercado vem com muita inovação, muita coisa nova, os profissionais ficam perdidos. E é exatamente isso que a gente gosta de trazer dentro das nossas mentorias. Trazer essa clareza, cara, de como que você pode ir para o seu próximo nível. Então, se você está vendo aqui esse vídeo, cara, e hoje você não tem um mentor na área de tecnologia, ter esse direcionamento é muito importante para você entender quais são as suas metas,
quais são os seus objetivos, em quanto tempo você quer atingir essas metas, o que você tem feito, qual tem sido o seu posicionamento, a parte estratégica, como que está, a parte comportamental, sua parte de hard skills, como que está, como estão as suas certificações, tá? Então a gente consegue realmente te dar um apoio muito grande para que você consiga entender o que focar na hora certa. O que vai ser importante aqui para você. E muitas vezes, para alguns mentorados, eu falo, cara, não é essa certificação aqui não, cara, tem que ser aquela outra. E tá tudo bem, tá? Mas entender que essa questão de aprender PHP e Python não é um pré-requisito mandatório. Entenda isso como diferencial. Entenda isso como algo que pode ser um extra, que pode agregar bastante. E que muitas vezes esse extra, esse bônus ali, esse algo a mais que você tem, pode se tornar algo que você pode ser o seu foco, pode ser o seu diferencial. Então eu vejo cada vez mais que hoje o mercado de tecnologia ele tem a necessidade, né, de consultores, cara. E muito menos um cargo específico. Entendam isso. Muito menos o DBA, o desenvolvedor, não. Muitas vezes é um consultor, cara, que ele vai conseguir chegar lá e mostrar para você, fazer uma procedure que vai resolver. Se tiver necessidade, ele vai fazer, cara. Então, eu vejo que os profissionais estão muito fixos ali ao escopo, né? Cara, muitas vezes isso pode atrapalhar. Isso pode atrapalhar bastante o seu desenvolvimento profissional, mas é importante que você seja um consultor, cara. Você cada vez mais tem uma bagagem muito importante. Banco de dados é algo muito importante, tá? E depois que você concluir esse ciclo, cara, de estudar, tirar uma certificação, cara, busca o outro. Vai agregando isso para sua carreira profissional. Para cada vez mais você seja um profissional completo, um consultor de verdade, que independente do nome do seu carro, cara, você é o cara que vai conseguir trazer soluções, grandes projetos, resolver os problemas das empresas. Beleza? Então, isso que eu queria trazer aqui para vocês, pessoal. Se você está gostando aqui do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos aqui no nosso canal da DBOCM, e fiquem ligados também porque essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOCM por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso. Muito obrigado pela sua participação, um grande abraço e até a próxima. Valeu!